Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Lincoln Rufino. Vamos trabalhar aqui com vocês a matéria hoje específico de Direito Penal na parte geral e na parte especial. E teremos uma outra aula também só com relação à resolução de questões de legislação especial ou extravagante. Então você que faz parte aí da turma online, a turma avançada, que está aí adquirindo este nosso material, que está aí assistindo esta aula, desejo que você tenha proveito e que a gente possa aqui abarcar dentro dessas 3 horas o maior número possível de temas ou de tópicos que estejam previstos lá no seu edital. Vou sempre estar me guiando pelo edital da PRF, agora 2018, e dentro desse tempo que nós teremos aqui, a gente vai tentar trazer para vocês aí o maior número de informações possíveis, daí porque eu não vou simplesmente trazer a questão e dizer certo ou errado e ponto final e fazer um breve comentário. Não, eu vou um pouquinho além, mais ou menos como se fosse uma teoria a partir de questões, tá bom? Então desejo proveito, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Então vamos lá, olha só, com o seu caderno na mão para as anotações, Muito importante que você anote pontos principais. Claro, se você achar que eu estou falando muito rápido, claro, você tem a possibilidade de pausar o vídeo, voltar, A vantagem do curso online é essa, que você pode aí ir regulando aí a velocidade, nessas informações, já que o professor às vezes fala um pouquinho rápido, tá bom? Mas vamos lá então para a primeira questão. Olha lá, questão número 1. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, julgue o item a seguir. Então veja que a questão aqui vai tratar de princípios. Princípios aplicáveis ao direito penal. Alguns deles estão na Constituição Federal, outros não. Alguns estão expressos na Constituição Federal, outros não. São implícitos, Alguns são tipicamente do direito penal, não estão na Constituição. Então aqui vamos ver o que ele está pedindo. Conforme o entendimento doutrinário dominante, relativamente ao princípio da intervenção mínima. Então este é o princípio que ele está querendo, princípio da intervenção mínima. Galerinha, vamos relembrar aí o que é o princípio da intervenção mínima no direito penal? O nome já está dizendo, o direito penal só vai intervir minimamente na vida das pessoas. O direito penal só vai atuar quando não houver possibilidade de outros ramos do direito resolverem determinada situação para pacificar conflitos sociais. Se o direito civil pode resolver a situação, se o direito tributário pode resolver a situação, se o processo civil pode resolver a situação, não chama o direito penal. Eu costumo brincar e dizer que o direito penal é o BOP, Ele só atua em último caso, em última ratio. Então, dessa intervenção mínima, advém o quê? Outros subprincípios, como o princípio da subsidiariedade, se ele só vai atuar de forma subsidiária, em último caso, em última análise. Também um outro subprincípio que é o da fragmentariedade. O que significa isso? Que o direito penal só vai se ocupar com as porções, com as parcelas, com os bens jurídicos de maior relevo para a vida em sociedade. Então, a intervenção mínima, ele puxa 2 outros subprincípios, que é fragmentariedade e subsidiariedade. E aí vamos ver o que ele está colocando aqui. Então, conforme o entendimento doutrinário dominante, relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade, olha aí, e o caráter subsidiário do direito penal. Então você vai gravar que tanto fragmentariedade quanto subsidiariedade são como se fossem subprincípios do princípio maior, que é o princípio da intervenção mínima do direito penal. Daqui decorre, inclusive, também o princípio da insignificância ou bagatela. Direito penal não se ocupa de bagatelas, coisas sem valor, de pequeno valor, com inexpressiva lesão a um bem jurídico tutelado. Então a gente vai ver daqui a pouco alguma coisa sobre o princípio da insignificância. Mas por enquanto, para você relembrar qual é a ideia de intervenção mínima, qual é a ideia de fragmentariedade e subsidiariedade. Então isso aqui está ligado a esses 2 subprincípios e você podia colocar inclusive também o da insignificância. Então a questão está certa ou errada? A questão está
certíssima, a questão está correta com relação a esse princípio. Tudo bem? Vamos partir para a próxima? Então vamos lá, vou apagar aqui. Segunda questão, tá aí. Questão 2018, questão recente, atual, e caiu para juiz de direito aqui no Ceará, né? Aqui próximo. Então vamos lá. A respeito dos princípios constitucionais penais. Veja lá que agora ele quer trabalhar os princípios penais que estão na Constituição Federal de 88. Então, muito importante isso, né? Todos os ramos do direito, seja penal, seja processo penal, seja administrativo, seja civil, processo civil, tem que estar em consonância com a Constituição Federal, com os princípios basilares da Constituição Federal. Então, a ideia aqui é analisar quais são os princípios do direito penal, ligados ao direito penal, que estão expressos na Constituição, estão lá estampados, e quais os que estariam implícitos na Constituição, ou seja, que você poderia extrair analisando outros princípios da Constituição Federal. Tá? Como, por exemplo, lá no processo penal, o direito de não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Isso não está expresso na Constituição Federal, mas advém do direito ao silêncio, que está lá na Constituição. Então, o direito ao silêncio está expresso na Constituição, mas o direito de não produzir provas contra si não está expresso, mas é implícito, decorre do direito ao silêncio. Perceberam? Então, veja aqui, ó, a respeito dos princípios constitucionais penais e das escolas penais. Legalidade ou reserva legal. Então a questão vai chamando aí legalidade, né, de reserva legal. Isso porque, pessoal, a maioria da doutrina tem essa ideia de colocar legalidade e reserva legal como sinônimos. Não é a forma mais adequada. Veja aqui comigo, ó. Legalidade é um gênero. O princípio da legalidade é gênero. Quais são as espécies? O princípio da reserva legal e da anterioridade. Percebem? Então, reserva legal é uma espécie do gênero legalidade. Anterioridade é uma espécie do gênero legalidade. O que significa isso aqui? Vamos relembrar? Somente lei. Reserva legal significa somente a lei, e lei em sentido estrito. Aquela lei que vem do Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República. Lei em sentido estrito. Somente lei em sentido estrito pode tratar de matéria penal, ou capitular crimes, ou impor penas. Somente lei em sentido estrito. Significa que uma medida provisória, embora tenha força de lei, não tem força, ou não é possível que uma medida provisória trate de matéria penal. Isso está lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Tranquilo, então? Tem que ser lei em sentido estrito. E é isso, reserva legal é isso. Está reservada a lei dizer o que é crime e impor algum tipo de sanção. E mais, esta lei tem que ser anterior ao fato praticado. Quando o sujeito pratica um fato e o legislador diz, olha, isso aí é crime, então ele tem que ter dito antes do sujeito praticar o fato. Ele não pode dizer depois. O sujeito pratica o fato hoje e no dia seguinte o legislador coloca no papel que aquilo é crime. Não pode. Fere o princípio da legalidade, especificamente anterioridade da lei. Tranquilo? Então essa aqui é a melhor doutrina, mas muitos doutrinadores trabalham como se fosse sinônimo o princípio da legalidade ou da reserva legal, como está sendo colocado aqui na questão. Então vamos ver. Legalidade ou reserva legal, anterioridade, olha aí, anterioridade, essa anterioridade está aqui. A lei tem que ser anterior ao fato praticado. Retroatividade da lei penal benéfica. Quer dizer, nós vamos ver daqui a pouquinho o artigo 2º do Código Penal sobre isso. Ele está perguntando se isso aqui tudo está expresso lá na Constituição Federal. Retroatividade da lei penal benéfica, ou seja, será que é possível que uma lei posterior
que seja de qualquer modo mais benéfica para o réu, deve retroagir à data dos fatos, à data em que ele praticou o fato. Perfeito? Depois, humanidade e o indúbio pro réu. Quer dizer, veja que esse princípio da humanidade está ligado ao quê? A própria dignidade da pessoa humana. Está ligada à proibição de penas de caráter perpétuo, penas de caráter cruel, penas infamantes, né? O princípio da humanidade está aí, colocado na Constituição. E depois o indúbio pro réu. O que significa essa expressão, indúbio pro réu? O juiz, na dúvida, deve absolver o réu. Juiz só pode julgar com certeza. Juiz só pode condenar com certeza, com base nas provas dos autos. Então, por isso que quanto maior o número de provas que se trouxer para os autos, mais facilidade o juiz vai ter para julgar. Se o Ministério Público deseja uma condenação, então é ele que traga o maior número de provas possíveis, provas contundentes, para que o juiz possa, com base naquelas provas, condenar aquele indivíduo. Se o juiz ficar na dúvida com relação às provas que o Ministério Público trouxe, ele vai absolver o réu. Tá certo? Então esse é o princípio do indúbio pro réu. Então ele está perguntando se esses princípios são espécies de princípios constitucionais penais explícitos. Ou seja, será que isso aí tudo está expresso, está explícito na Constituição Federal? Então eu vou apagar aqui para a gente analisar, né, o que está lá na Constituição Federal com relação a isso aí. Então vem comigo aqui, olha lá. Constituição Federal, artigo 5º. Agora eu estou na Constituição. No inciso 39 do artigo 5º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso aqui, além de estar na Constituição, está no artigo 1º do nosso Código Penal. Então aqui é o que a maioria da doutrina chama de legalidade ou reserva legal. Não há crime sem lei e anterior, ou seja, anterioridade da lei, e nem pena sem prévia cominação legal. Aqui, no inciso 40 da Constituição, diz: a lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. Veja, então, que nós temos aqui a retroatividade de lei penal mais benéfica. Ele está dizendo o seguinte: uma lei penal não retroage. Uma lei penal, assim que ela entra em vigor, ela vai ter efeitos, ela vai vigorar, né? Entrou em vigor, a partir dali ela será aplicada dali para frente. No entanto, se esta lei for mais benéfica que uma outra lei anterior, ela retroage à data dos fatos. Então, essa é a retroatividade benéfica. Fica ligado, porque aqui está falando de lei penal. Cuidado na sua prova para não, né, confundir com lei processual penal. Lei processual penal não tem isso aqui, não retroage nem para benefício do réu. Então, lei processual penal é o princípio da imediatidade e ponto final. Não retroage, mesmo que mais benéfica, não retroage, tá? E de forma alguma. Então, aqui, lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. Então, está na Constituição expressa a retroatividade benéfica. Depois, aqui nós temos: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Princípio da personalidade ou responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal. Significa: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, muito cuidado com isso, porque aqui ele está falando que a pena não passa da pessoa do condenado. Não pode um sujeito ser condenado criminalmente e vamos imaginar que ele venha a morrer e esta pena seja transferida para os seus herdeiros, para cumprir a pena no lugar dele. Claro que não. A responsabilidade penal, ela é pessoal, é em transcendência, não passa do indivíduo, é pessoal. Agora, obrigação de reparação de dano é diferente. Então, se o sujeito praticou um crime e tem que indenizar a vítima e vem a morrer, claro que o direito, antes de transferir os bens dele para os herdeiros, vai o quê? Utilizar esses valores para que ele pague
Indenização à vítima. Não vai tirar dinheiro dos herdeiros, do bolso dos herdeiros. Vai tirar do de cujos, né, que é o falecido, e aí paga o que deve para a vítima e depois o restante divide entre os herdeiros. Então não tem problema com relação a essa questão de indenização. O problema é com relação à pena que não pode passar da pessoa do condenado. Tranquilo até aqui? O que mais que nós temos aí na Constituição? Vamos lá, apagando aqui. Ainda na Constituição Federal. Veja lá. A lei regulará a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Veja, aqui eu tenho o princípio da individualização da pena. Eu estou colocando para vocês não só o que foi pedido na questão, eu estou indo além. Eu estou te dando informações acerca de outros princípios do direito penal que estão expressos na Constituição Federal. Veja, individualização da pena. Significa o quê? Muita gente confunde com responsabilidade pessoal, que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Isso não é individualização da pena, lá é personalidade, responsabilidade pessoal. Individualização significa que o juiz vai analisar pessoa por pessoa para aferir a culpabilidade dela dentro de um crime. Se 3 pessoas praticam um crime, não quer dizer que as 3 pessoas terão exatamente a mesmíssima quantidade de pena. As 3, por praticarem um crime, diz o artigo 29 do Código Penal, todos aqueles que participam de um crime incidem nas penas a este crime combinadas, mas na medida de sua culpabilidade. Então o juiz vai aferir. Pode ser que um seja primário, pode ser que o outro seja multirreincidente, o outro é o líder da organização. Então o juiz vai individualizar, ele vai analisar a situação de cada um dentro do cenário criminoso para, a partir daí, aferir a quantidade de pena. Então, individualização da pena adotará, entre outras, as seguintes. Aí eu não coloquei aqui, porque lá dentro da Constituição tem as espécies de penas, né? A pena restritiva de direito, a pena privativa de liberdade. Então, não é o caso. É só para falar aqui que a Constituição traz o princípio da individualização da pena. Depois, não haverá penas, veja, de morte, a não ser em caso de guerra declarada. Então, em caso de guerra, é possível pena de morte no Brasil. Não haverá penas de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Isso aqui está ligado a qual princípio? O princípio da humanidade. Então, observa vocês aí, voltando lá na questão, né, para a gente resolver agora. Vamos ver quais são aí os princípios que estão expressos na Constituição Federal. Vamos ver. Será que a reserva legal ou legalidade está lá expresso? Sim. Anterioridade? Também. Retroatividade da lei penal benéfica? Sim. Humanidade? Sim. E o indúbio pro réu? Não. O indúbio pro réu não está contido na Constituição Federal, não está explícito, expresso na Constituição Federal. É um princípio aplicável no processo penal, não está expresso na Constituição, por isso a questão está errada, está falsa. Ok? Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Então vamos lá. Vamos para a questão de número 3. Vou riscando aqui o slide, fazendo as anotações, depois, na sequência, eu vou apagando. Muito bem. O que diz aí a nossa questão número 3? Olha lá. A respeito dos princípios do direito penal, veja que nós estamos tratando de princípios. Está lá no seu edital. Princípios do direito penal. Julgue o item a seguir. O princípio da fragmentariedade, já falei sobre ele hoje. Fragmentariedade. Informa que o direito penal é autônomo e cuida das condutas tidas por ilícitas penalmente, sendo aplicável à lei penal independentemente, veja aqui, ó, é aplicável à lei penal independentemente da solução do problema por outros ramos do direito. Isso contraria o princípio da fragmentariedade, que está ligado a qual outro princípio? Subsidiariedade. Quer dizer, fragmentariedade somente aqueles bens jurídicos de maior relevo, os fragmentos, os mais relevantes, os mais importantes. Isso está ligado ao caráter subsidiário do direito penal, só atua em último caso. Então, quando ele coloca aqui que a fragmentariedade, né, informa que o direito penal é autônomo e cuida das condutas tidas por ilícitas, mesmo, quer dizer, independente da solução do problema por outros ramos do direito, é lógico que isso aí está
errado. Isso aí não condiz com o princípio da fragmentariedade, com o princípio da subsidiariedade. Então a questão está errada, está falsa. Ok? Tranquilo até aí? Vamos lá para a nossa questão de número 4. Tá aí. Questão número 4. Em 2017 caiu para delegado de polícia lá no Mato Grosso. Vamos ver de que trata. Considerando o entendimento do STF, julgue o item a seguir. Quer dizer, STF aí é o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, uma corte constitucional. A aplicação do princípio da insignificância, olha ele aqui, princípio da insignificância ou bagatela. Então, muito cuidado com este princípio. Tá na moda, então é muito possível que a sua prova cobre algo sobre o princípio da insignificância ou bagatela. Então veja, aliás, este princípio da insignificância, uma vez reconhecido, e aí veja, insignificância quer dizer que o juiz entende que aquela conduta do indivíduo, ela foi uma conduta que não afetou sobremaneira um bem jurídico de terceiro. Foi uma conduta insignificante, ou o bem jurídico afetado, quer dizer, o sujeito afetou de maneira insignificante, a própria palavra diz, um bem jurídico alheio. Então veja, nesse caso, se o juiz reconhecer isso aqui, qual vamos dizer assim, a consequência do juiz reconhecer esse princípio? Será que reduz pena? Será que extingue punibilidade? Será que não há crime? Afeta a ilicitude, a tipicidade, a culpabilidade? Muito cuidado com isso. Então, o princípio da insignificância, ele e aí já é bom que você anote no seu caderno, ele não é uma causa legal porque não está expressa na lei. O Código Penal não traz expressamente o princípio da insignificância. Então, ele é uma causa supralegal de quê? De exclusão, olha aí, ó, da tipicidade. Agora, a tipicidade que integra o fato típico, o primeiro elemento do crime. A questão ela exclui a tipicidade formal. Tipicidade formal é o que está expresso na lei. É a conduta que está expressa no tipo. Ou será que o princípio da insignificância atua na tipicidade material? Tipicidade material está ligada ao bem jurídico tutelado. Então, a insignificância atua justamente na tipicidade material. Então, guarda isso. O princípio da insignificância é uma causa supralegal, porque não está expressa na lei, é doutrinário, é jurisprudencial, que exclui a tipicidade material. E se exclui a tipicidade material, isso aqui está dentro do fato típico. Então, exclui o próprio fato típico, então não há crime. Não há crime. Uma vez que o juiz reconheça o princípio da insignificância, ele está dizendo que não há crime. Muito bem. Então, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito. Veja lá, a tipicidade material, tá vendo? Atípico. Insignificância, o fato se torna atípico materialmente falando. Tais vetores incluem o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Veja, galera, que ele começa falando entendimento do Supremo. E, de fato, foi o Supremo Tribunal Federal que delimitou os vetores, que na verdade são 4 vetores, para dizer que um fato é insignificante, que uma conduta é insignificante, que o direito penal não deve se preocupar com ele. Então, veja aqui comigo, aí os 4 vetores que o Supremo Tribunal Federal coloca para que o fato seja considerado aí insignificante, ou a conduta do indivíduo. Veja, isso foi em 2009, nesse habeas corpus aqui, 98152. Mínima ofensividade da conduta do agente. Veja que ele olha para a conduta do agente. Ele não olha, muita gente acha que a insignificância está ligada só ao bem jurídico tutelado. Ah, o sujeito furtou 50 centavos do outro. 50 centavos não é nada. Então aí, veja, mas vamos imaginar que o sujeito tenha roubado, ou seja, com emprego de violência ou grave ameaça, o sujeito subtraiu um bem alheio.
o roubo já não é cabível em significância. Por quê? Porque a conduta do agente não tem uma mínima ofensividade, ela tem uma grande ofensividade. Então, sempre que você for tratar da insignificância, não olhe só para o bem jurídico que foi afetado, mas também se a conduta do agente é ou não é reprovável socialmente, se ela é ou não é ofensiva. Veja que aqui ele fala, ó, em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Reprovabilidade está ligada aqui à própria culpabilidade do indivíduo. Então, mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, nenhuma periculosidade. Quer dizer, o sujeito não ofereceu nenhum perigo para o seio social, não afetou a paz, a segurança pública, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses 4 vetores reunidos é que podem dizer que aqui nós temos a aplicação plena do princípio da insignificância. Para você gravar para a sua prova, você vai lembrar de Mineirinho. Então tá aí. Aqui eu vou pegar só o Rzinho para você lembrar. Então aqui tem uma ideiazinha, uma luz, para você lembrar na hora da prova. Mineirinho. Mínima ofensividade, nenhuma periculosidade, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Mineirinho. Você vai lembrar do Mineirinho na hora da sua prova se perguntar algo sobre a insignificância. Tranquilo? Mineirinho não é insignificante, não vai pensar assim, né? O Mineirinho é muito significativo, mas é só para você lembrar aqui, né? Na hora da sua prova, você lembra do Mineirinho com relação aí à insignificância. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Como é que fica então a questão aí, ó? A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores. Vimos que são 4. Para se caracterizar a tipicidade material, ou seja, a insignificância atua na tipicidade material. Tais vetores incluem, quer dizer, ele não está pedindo todos os vetores, ele está dizendo que existem vetores e quer saber se este aqui está incluído dentre os vetores que o Supremo Tribunal Federal coloca. A pergunta é, sim ou não? Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento é um vetor para o princípio da insignificância? Sim. Então a questão está corretinha, está certa. Tranquilo com relação a isso, galera? Vamos para a próxima? Questão de número 5. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vamos ver o que diz aí a questão de número 5. Caiu para a gente de polícia em Pernambuco, 2016. Acerca dos princípios básicos do direito penal, julgue o item. É possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência. Quer dizer, se essa lei penal é mais benigna, pessoal, então ela tem o poder de retroagir. Nós vimos agora há pouco. Ela retroage à data do fato. Quer dizer, ela retroage como se ela já existisse no dia em que o sujeito praticou o fato. Então ela tem esse poder de retroagir, não é? Aliás, a isso é bom que se diga, já vamos colocar aqui, porque é importantíssimo essa ideia. Nós temos aí a extratividade da lei penal. Extratividade da lei penal, galera, é justamente o poder que uma lei tem de viajar no tempo. É o poder de ser retroativa ou ultrativa. Então isso chama-se extratividade, porque a regra é que uma lei penal tenha atividade. Ela comece a vigorar do dia que a lei disser que ela entra em vigor, dali para frente. Essa é a regra. Mas a extratividade, por isso que chama extratividade, é uma exceção, de forma extraordinária, a lei pode retroagir ou a lei pode ultragir. Vamos ver como é que é isso. Então aqui na extratividade, você tem a retroatividade e você tem a ultratividade. A ultratividade. Ora, então vamos lá. Aí, com base nessas premissas, a gente vai ler a questão e eu vou trabalhando isso aqui com vocês. Inclusive, tem um caso da lei recente que alterou ali, que mexeu no crime de roubo com relação à arma de fogo, a majorante da arma de fogo,
que é um caso excelente para a gente trabalhar isso aqui. Então veja, é possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência. Quer dizer, ela está sendo retroatividade aí, né? Seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa, seja para contemplar a situação em que a conduta tipificada passe a não ser mais crime. Então ele está dizendo o seguinte, a lei penal mais benigna, ela pode retroagir tanto para dizer que aquele fato que o sujeito praticou lá atrás não é mais crime, ou ele pode reduzir, pode ser uma lei mais benigna, reduzindo pena. O que era antes uma majorante pode não ser mais. Então, é uma lei penal mais benigna, significa ela é mais benéfica para o réu em qualquer sentido. Em qualquer sentido. E aí, veja lá, antes da gente responder isso, dá uma olhada aqui no artigo 2º do Código Penal. Veja lá, artigo 2º é a lei penal no tempo que está no seu edital e muita gente confunde isso na hora da prova. Então, veja, ó, ninguém pode ser punido por fato que uma lei posterior deixa de considerar crime. Rapaz, se a lei posterior deixou de considerar crime, essa lei posterior é ou não é mais benéfica? É. O cara praticou um fato hoje. É crime. Está lá na lei dizendo que é crime. 2 semanas depois vem uma lei dizendo que agora aquele fato não é mais crime. Isso chama-se abolício criminis. Abolício criminis. Aboliu o crime. O que era crime passou a não ser mais. Aí você pensa assim, mas não é mais crime a partir de hoje, com essa lei daqui para frente. Quem praticou crime daqui para trás vai responder porque tinha uma lei dizendo que era crime. Errado. Essa lei posterior, por ser mais benéfica, ela tem o poder de retroagir a data do fato. É como se no dia que o cara tivesse praticado o fato, essa lei já existisse, dizendo que aquilo não é crime. Ela tem essa força. Isso é justamente o quê? A retroatividade. Quer dizer, ela está retroagindo, essa lei penal mais benéfica, está retroagindo a data do fato, dizendo que aquilo não é crime. Essa é a ideia. Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela, por causa dessa lei mais benéfica, a execução. Veja, o sujeito já está cumprindo pena, transitou em julgado a sentença, professor. O cara já está cumprindo pena e veio uma lei dizendo que o fato não é crime. Solta o cara, cessa a execução, apaga tudo da ficha dele, só permanece a obrigação de reparar o dano à vítima, porque a vítima não tem nada com isso. Se o Estado diz que agora o fato não é crime. Mas para o Estado tu não deve nada. Apaga da tua ficha tudo aquilo que estava lá colocado por causa do crime que você praticou e você já estava cumprindo a pena. Veja, cessa a execução. E os efeitos penais da sentença condenatória. Me dá um exemplo de efeito penal? Reincidência. Ou seja, se apagou tudo da tua ficha, tu fica com a ficha limpinha, tu não é reincidente num próximo crime que você for praticar. Essa é a força da lei mais benéfica, uma lei posterior que é mais benéfica para o réu. E aí aqui no parágrafo único, aqui é abolício. Aqui no parágrafo único ele diz a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, quer dizer, é uma lei mais benigna, chamada lex mitio, quer dizer, a lei é melhor para o réu. Então, de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Olha aí, ó, ela está retroagindo. Ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Isso aqui cai muito em prova. Você pensa assim, se já transitou em julgado, se não cabe mais recurso, então acabou. Não dá para fazer mais nada. Dá sim. Mesmo transitado, tanto que aqui você viu, ó, o sujeito estava executando. Se o cara está executando a pena, é porque já transitou em julgado. Então, é possível mexer se vier uma lei penal mais benéfica? Sim. Ela retroage a data do fato. Beleza, galera? Então, aqui, importantíssimo essa ideia. E veja lá, aí eu vou aqui com vocês, para a gente deixar isso bem claro. E aí eu já aproveito. Você vê que aqui a gente já vai trabalhar uma parte também especial do direito penal, que é o crime de roubo. Recente alteração, olha aí, ó.
importantíssimo, vou pegar aqui o pincel vermelho, cuidado com isso. Veja lá, roubo majorado. Quando se fala em majorante, você não vai confundir isso com qualificadora. A qualificadora mexe na pena base. Roubo é 4 a 10 anos. Se for qualificado, se houver lesão grave, se houver morte, a pena base muda. Está lá no parágrafo 3º do 157. Essa majorante significa que a pena base do indivíduo vai sofrer um acréscimo de alguma fração. Isso é majorante. E aí observa aqui, no 157 do Código Penal, olha só, a pena aumenta-se de 1/3 até metade. Quer dizer, é um aumento entre 1/3 e metade a critério do juiz. Olha o que dizia a lei e olha o que diz agora. O que ela dizia? Se o sujeito praticasse, se a violência ou a ameaça, ou seja, o cara praticasse um roubo, empregando arma, qualquer tipo de arma, arma branca, faca, punhal, canivete, revólver, arma de fogo, arma branca ou arma de fogo, qualquer arma, a pena era aumentada entre 1/3 e metade. Isso era o que dizia a lei. Em 23 de abril de 2018, portanto recente, veio a lei 13.654 e mexeu nessa parte aí do Código Penal. Dizendo o quê? Olha, a partir de agora, na verdade o dia 24, né, porque ela entrou em vigor no dia seguinte. Então a lei passa a valer de fato quando ela, né, quando a lei diz, essa lei entra em vigor. Então ela entrou em vigor no dia 24, que é a data da publicação, tá? Então aí, essa lei entrou em vigor no dia 24 de abril. Veja, o inciso 1, esse aqui, ó, foi revogado. Apaga. O que o legislador colocou no lugar dele? Ele criou aqui o parágrafo 2º-A, e aí cuidado, porque continua no Código Penal tendo outras questões que aumentam a pena de 1/3 até metade. O que foi tirado foi só o inciso 1 do parágrafo 2º. Os outros continuam lá com aumento de 1/3 até metade. Então a questão da arma, o legislador colocou no parágrafo 2º-A, dizendo o seguinte: a pena aumenta-se de 2/3, então agora piorou. Ora, se era 1/3 até metade, e agora é 2/3, então piorou. Então essa lei é uma lei mais gravosa em relação a isso aqui. Era 1/3 até metade, agora é 2/3, foi uma lei mais grave. Se é lei mais grave, galera, ela não pode retroagir para prejuízo do réu. Lembram? Lei penal não retroage, a não ser que seja para beneficiar o réu. Essa lei aqui está beneficiando de alguma maneira? Não. Em relação a essa daqui, essa lei é mais gravosa. Então ela só vai valer do dia 24 de abril de 2018 em diante. Mas veja lá a salada que o legislador fez. Observa, a pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Olha agora. Olha o que ele colocou aqui. Arma de fogo. Observa que a lei anterior só falava de arma. Então essa arma podia ser arma branca ou arma de fogo. Aumentava a pena de 1/3 até metade. No entanto, agora ela fala em arma de fogo. O que aconteceu aqui? Ora, quem praticou um roubo com emprego de arma de fogo até o dia 23 de abril de 2018, vai ter a pena aumentada de 1/3 até metade. Quem praticou um roubo com emprego de arma de fogo do dia 24 em diante de abril de 2018, a pena é de 2/3. Ou seja, isso aqui é do dia 24 em diante. Quem praticou o roubo daí para trás com arma de fogo, como aqui estava falando, arma inclui arma de fogo, então aí ele vai ter o aumento de 1/3 até metade. Então veja que em relação à arma de fogo, a lei penal foi mais gravosa. No entanto, com relação à arma branca, a lei penal foi mais benéfica. Por quê? Porque quando ele dizia arma, aqui estava englobando arma de fogo e estava englobando arma branca. Atualmente, ele só está colocando arma de fogo. Ou seja, o que o legislador está dizendo de forma absurda? Que quem pratica atualmente um roubo,
um assalto com a faca, com o punhal, com o canivete, não pratica roubo majorado, pratica um roubo simples. Mas pior do que isso, por força deste princípio constitucional de que toda lei penal que for mais benéfica para o réu, lei posterior, que for mais benéfica de qualquer modo, e nós acabamos de ver isso agora, no parágrafo único do artigo 2º, ela retroage para benefício. Significa, todo mundo que praticou roubo com arma branca, mesmo do dia 23 para trás, está isento dessa majorante. Quer dizer, vai retirar a majorante. Por quê? Porque o legislador está dizendo, eu só quero que majore a pena quando o sujeito emprega arma de fogo. Quer dizer que o cara que pratica um assalto, gente, com a faca, com um punhal, com canivete, quer dizer, que não deixa de ser um tipo de arma, o legislador parece que não tem o que inventar, ele vai lá e piora a lei. Quer dizer, estava lá a arma para todo tipo de arma, aí agora ele vem e coloca só arma de fogo. Então, olha bem que interessante isso aqui, do ponto de vista para a gente analisar a questão da retroatividade de lei ou a ultratividade. Então, observa, só para frisar, se é arma de fogo, você vai observar a data do dia 23 em diante, 2/3. Quem praticou arma com arma de fogo de 23 para trás, nesse caso, é de 1/3 a metade. Agora, quem praticou roubo com arma branca, quem praticou de 23 para trás, está liberado. Por quê? Porque a lei está dizendo que é só arma de fogo. Essa é uma lei mais benéfica em relação a essa, no tocante à arma branca. Porque a arma branca estava aqui, agora não está aqui, então essa lei foi mais benéfica em relação à arma branca. Perceberam? Tá? Então aí está a ideia da retroatividade ou ultratividade da lei. Quer dizer, a lei mais benéfica ela retroage, a lei mais benéfica pode ser ultrativa. Quando que a lei mais benéfica é ultrativa? Acabamos de ver agora a questão da arma branca. Quer dizer, isso aqui, mesmo estando revogado, né, você vê, ele falava em arma branca. Agora veio a questão da arma de fogo. Então é como se nunca tivesse havido a majorante para arma branca no tipo penal. Essa é a ideia da retroatividade ou ultratividade. É sempre assim, ó, a lei mais benéfica é ultrativa, a lei mais benéfica é retroativa. Sempre faça a comparação entre uma lei mais gravosa e a benéfica, tá? Se a mais benéfica era a anterior e agora veio uma mais grave, então a anterior é que vai valer, mesmo já revogada pela mais grave. Se for o inverso, a lei revogada era mais grave e a lei revogadora é a mais benéfica retroage à data dos fatos. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Com isso eu acho que já deu para você ter uma boa noção aí da questão de retroatividade ou ultratividade de lei. Então vamos voltar lá na questão para a gente resolver, né? A questão de número 5 aí, ó. Então é possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência, seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa, seja para contemplar a situação em que a conduta passe a não ser mais crime? Sim, está correto. É justamente a questão da retroatividade ou ultratividade. Aqui no caso ele está falando de retroatividade, né? Porque a lei mais benigna alcança conduta anterior à sua vigência. Então está retroagindo. Ela não existia ainda quando o fato ocorreu, mas ela vai retroagir a data do fato, como se existisse lá no dia que o sujeito está praticando aquela conduta. Tranquilo? Beleza?